essa coordenação da noite de hoje com o nosso amigo Fabinho, da Escola Sul. Fabinho, é contigo. Boa noite, Tasso. Boa noite, companheiros e companheiras, né? Como o Tasso já disse, agora nesse momento nós vamos falar um pouco sobre o que foi o módulo anterior, módulo 3, que é concepção de educação no movimento sindical cultista. E aí eu gostaria de, nesse momento, fazer uma janela pedagógica, né? Para quem lembra do que a gente citou no último módulo, nesse momento a gente vai fazer o resgate. Por que fazer o resgate? Né? Para buscar na memória aquilo que a gente dialogou no último módulo. Então, fazer o link entre o que nós vimos, né? Do que era a concepção de educação no movimento sindical cultista, né? Dos elementos que trouxe isso no último módulo e o que isso tem a ver com o que nós vamos ver hoje. E para isso, né, eu vou chamar a companheira Juliana, né, que ela vai nos auxiliar a fazer esse resgate do que a gente dialogou no módulo anterior. Juliana, tá por aí? Tô aqui. Boa noite. Boa noite, Juliana. Bom, então vamos lá. É um resgate, assim, bem em tópicos mesmo, né? Na aula 3, então, que é Concepção de Educação no Movimento Sindical Cultista, que foi no dia 13/6, a gente começou com a entrevista, né, da Dilu, que ela entrevistou o Fábio e o Tácito, e eles explicaram algumas siglas, né, do programa, né, da Política Nacional de Formação e do Plano Nacional de Formação, né, da CUT. Citaram, né, aí alguns programas de formação, como o CEPS, o WORSB, o DPPAR, enfim. Explicaram para a gente que cada um desses programas tem um público-alvo diferente, né? Que essa rede de formação envolve desde as organizações de base dos sindicatos até a executiva nacional da CUT, né? Então está todo mundo envolvido aí nessa política nacional de formação, né? E falou da importância do curso de formação de formadores, né, onde é primordial aí o CEPS, que é Concepção, Estrutura e Prática Sindical, né, que é um curso que a gente, acho que todos aqui fizemos antes de vir para o curso de formação de formadores. Depois disso, nós tivemos o trabalho em grupo, onde nós falamos sobre os princípios da Política Nacional de Formação da CUT, né? São 10 princípios, então foram 5 grupos, cada grupo falou sobre 2 princípios, só retomando rapidamente aqui cada princípio. O primeiro é democrática, plural e unitária. 2, indelegável. 3, contra as discriminações. 4, integralidade do ser humano. 5, unificada e descentralizada. 6, dimensões política, ideológica, cultural e técnica. 7, processual e permanente. 8, planejada e sistematizada. 9, instrumento de reflexão crítica e de libertação. E 10, subjetividade da classe trabalhadora. Teve aí uns textos de apoio, né, uns textos extras, que foi o Poema do Militante, do Adhemar Bogo, que é bem interessante. Teve um vídeo, né, sobre o Paulo Freire, que estava ali complementar também, e um texto falando sobre a retomada do trabalho de base, que foi a proposta lá do nosso trabalho Entre Encontros, no fórum, que eu achei muito interessante também, o texto, e agora esse texto do Paulo Freire, né, que vai servir de base para a nossa aula 4, que começa agora. Obrigada. Juliana, só uma perguntinha para você. O que mais chamou a sua atenção com relação aos princípios da Política Nacional de Formação da CUT? Então, o que me chamou a atenção, que foi uma coisa que depois eu pensei, lendo os textos complementares, né, eu vi que tinha muito a ver, também puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né, que foi o grupo que eu participei do primeiro grupo, né, da questão da democrática,
plural e unitária, porque quando a gente discute muito esse tema de ser democrática, de democracia, a gente entra em outras esferas, né, além da formação, da educação, do sindicalismo, da CUT, né? Então, eu achei bem interessante, porque depois, lendo os textos complementares, eu vi que a nossa discussão casou bem, né, com o que a gente propôs ali, foi bem legal. Poxa, muito bacana, Juliana. Eu agradeço a sua colaboração aqui com a gente. Gostaria de deixar aberto para que coloquem no chat também, se tiverem alguma coisa a acrescentar. E se mais alguém tiver alguma coisa para acrescentar também, é importante a participação. Acho que nós agora, né, com a nossa proposta agora de sermos formadores militantes, então se alguém mais quiser falar, está aberto aqui para a gente é, poder saber mais o que vocês pensam também, né? A gente precisa dessa devolutiva e também a janela pedagógica ela precisa disso. Então, assim, nesse momento a gente precisa saber o quanto que vocês captaram, se a gente conseguiu passar, né, o que a gente precisava com relação ao que são os princípios da Política Nacional de Formação. Então, está aberto, se alguém quiser se inscrever, fiquem à vontade. Eu não consigo ver aqui se tem alguém se inscrevendo, se alguém puder ajudar. Eu sei que deve estar uma briga de gente se inscrevendo aí, gente. Calma, dá para todo mundo falar. Ninguém se inscreveu. Bom, ainda assim, acho que a Juliana já eh, passou para nós aqui bastantes elementos do que foi o módulo anterior. Eu agradeço novamente a Juliana. E agora eu chamo o meu companheiro Tasto novamente. Muito bem. Então, agradecer novamente a Juliana, né? Nós temos uma apresentação que vai compartilhar um pouco conosco o que foi esse módulo, né? E também a nossa atividade formativa entre módulos, né? Vou pedir a ajuda do Marquinhos para ele compartilhar conosco essa apresentação, né? Pode passar, Marquinhos. Se puder colocar em modo de apresentação. Eu não vou explorar os princípios, a Juliana brilhantemente já nos trouxe aqui, né? Não foi nem combinado com ela, mas ela nos trouxe, lembrou cada princípio desse, né? Inclusive o que chamou mais atenção para ela, né? Muito interessante isso, né? Mas vamos para diante, Marquinhos. Como aí tá? Só um minuto. Tá travando aqui, cara. Qualquer dificuldade, avisa que eu apresento. Travou aqui a minha tela. Calma aí só um minutinho. Deixa eu tentar entrar com ela de novo. Se não for aí. Aqui, ó. Deixa eu entrar nela na tela inteira para ver se vai. Uhum. Bacana. Não vai. Bacana. Eu não Aqui consigo. apareceu Ele a tela tá inteira passando. aqui. Tá. Mas ele tá Pode passando? Não, tá Então, parado. ele não tá indo. Tá estático. Eu não consigo passar. Posso tentar aqui, então? Pode tentar aí, Tasso. Que Ok. travou geral aqui. Eu não sei se. O meu tá com algum problema. É a segunda vez que Vamos acontece lá. isso. Vamos lá, isso acontece. Quando a gente faz ao vivo, tende a acontecer mesmo, né? Muito bem. Então, eu não vou explorar a questão dos princípios, que a Juliana, inclusive, nos trouxe aqui. Vamos direto lá para nosso trabalho que foi entre módulos, né? Nós compartilhamos lá um texto do companheiro Ranolfo Peloso, A Retomada do Trabalho de Base, né? Esse é um texto bem interessante que Ranolfo escreveu, que fala sobre a importância, a necessidade, o que é trabalho de base. E isso é algo muito importante para nós da CUT, para nós do movimento sindical cutista, porque é um movimento fundamental de nós fazermos, porque é um dos objetivos, inclusive, do nosso curso de formação de formadores e formadoras, né? Nós estamos no processo de preparar formadores dirigentes, formadoras dirigentes, para atuarem na base. E retomar esse trabalho de base é algo muito importante para a nossa luta, né? Então, o texto
tem vários itens lá, e nós indicamos a leitura de três capítulos, né? A retomada do trabalho de base, o que é trabalho de base e como fazer trabalho de base, né? Nesse texto, o Ranulfo ele vai fazer uma reflexão muito interessante como é que a gente pode retomar o trabalho de base. Ele destaca algumas coisas bem interessantes para nós, né? Primeiro que retomar não é repetir as mesmas coisas que nós fazíamos no passado, é fazer de forma diferente, fazer trabalho de base de forma diferente, considerando a nossa conjuntura hoje, né? Também não é basismo. E ele chama atenção para isso. Olha, basismo é uma forma disfarçada de autoritarismo, mas é fundamental resgatar a estratégia do sindicato, resgatar a estratégia de luta da classe trabalhadora para fazer o trabalho de base. Né? Em seguida, ele vai nos provocar o que é um trabalho de base. Né? É uma prática multiplicadora, né? Porque esse trabalho de base como prática multiplicadora, ele vai contribuir na formação, no surgimento de novos dirigentes, coisa que o nosso movimento sindical está tão carente, né? Não só de jovens participantes, mas de renovar também os nossos quadros. Aos poucos, os nossos quadros estão ficando de cabelos brancos, e é necessário que haja uma nova geração de dirigentes cutistas, de dirigentes em nosso sindicato. E o trabalho de base vai ajudar, vai contribuir nesse processo. Né? Por último, como se fazer trabalho de base, ele destaca que não tem uma receita pronta. Né? Então, cabe a nós descobrirmos, né? Porque não dá para nós discutir um modelo de trabalho de base igual para todos os sindicatos. As nossas bases são diferentes. Mas cabe a nós, a partir da nossa leitura, a partir da nossa convivência, nós divulgarmos, nós descobrimos o jeito de fazer trabalho de base na nossa base sindical. Né? E aí nós lançamos uma questão muito importante, né? Como percebemos o trabalho de base nos sindicatos da CUT? A partir disso, eu trouxe algumas provocações para nós. Né? Fazemos trabalho de base utilizando a educação popular ou a educação bancária, né? Lembrando que isso é uma provocação que Paulo Freire nos faz, né? Entre a educação libertadora e a educação bancária. Né? Utilizamos a formação sindical para fazer trabalho de base ou fazemos trabalho de base através da formação sindical? Será que os dois jeitos está certo? Será que os dois jeitos ajudam a nossa organização, a nossa mobilização? As estratégias da CUT e de nosso sindicato estão sendo consolidadas através do trabalho de base. Nós vivenciamos o Concute ano passado, né? E o Concute traz a necessidade de fortalecer as nossas bases sindicais. Né? Em que medida nossos dirigentes, trabalhadores da base, apreendem sobre o projeto político e organizativo da CUT? Será que nós, dirigentes, liberados ou não, será que nós sabemos o que é o projeto político e organizativo da Central? Será que os nossos trabalhadores de base sabem o que é a CUT? Sabe por que o nosso sindicato é filiado à CUT? Né? Então, tudo isso são provocações que nós fazemos a partir do texto do Ranulfo Peloso. A partir disso, na sistematização, nós temos 3 palavrinhas que é interessante nós recuperarmos ela. Né? Nós falamos de limites, tensões e potencialidades. Né? Então, como limites, né, há uma limitação sobre a estrutura para se fazer trabalho de base. Uma limitação de como entrar no local e no trabalho. E a inibição de alguns dirigentes nossos, que ainda têm dificuldade de falar, de conversar com a base, de ir lá distribuir o jornalzinho, né? De ir lá fazer reunião no local de trabalho. Né? Então, esses são os limites que estão colocados para nós. Né? Também existem as tensões, né, de superar o basismo. Lembrando que Ranulfo nos destaca de que o basismo é uma forma maquiada, né, do autoritarismo. Né? O surgimento de novas lideranças, porque incomoda quem já está na direção do sindicato, né? Surgir novas lideranças, e a disputa por espaço. O sindicato é espaço político. Então, uma das tensões que surge no trabalho de base
é a disputa por esse espaço, que está em todos os lugares, né? Mas também o trabalho de base apresenta algumas potencialidades, né? A contra-hegemonia, vamos lembrar o texto lá de Hegemonia de Gramsci, né? Então, o trabalho de base ajuda a nós construirmos uma contra-hegemonia, né? A formação de novas lideranças, a proximidade com a base, conhecer os problemas da base, ocupar o espaço na base. Lembrando sempre, a nossa base, gente, ela está em disputa. Se nós não disputamos, o outro lado, o lado do patrão, o lado da elite, o lado da extrema-direita, acaba conquistando e acaba ocupando esse espaço político, né? Eu fui lá na plataforma de formação digital, de formação digital nossa, a plataforma Muda, e trouxe algumas reflexões que alguns companheiros e algumas companheiras fizeram lá, respondendo às nossas perguntas, né? Então, nós temos o Cleisimar, Francisco Cleisimar, que traz para nós, fez uma reflexão a partir do texto do Ranulfo e a partir da questão sobre as mudanças no cenário político nacional em que os nossos sindicatos precisam se reinventar. E ele apresenta como processo de reinversão, de se reinventar, o fortalecimento do trabalho de base. Boa reflexão, Francimar, ou Cleicimar. O Luciano trouxe também, quem se propõe a fazer esse trabalho de base tem que ter muito amor. Então, nós precisamos ter muita amorosidade quando nós vamos na base. Não dá para a gente chegar lá brigando, né? A gente precisa ter muito amor nisso. O Eric Nicolas fez uma grande reflexão também. A formação de base é importantíssima para darmos continuidade ao trabalho de base, que é informar os trabalhadores, né? E aí ele destaca uma coisa muito interessante, né? Os patrões na iniciativa privada ou os dirigentes no serviço público, quando destacam, quando percebem o surgimento de uma liderança sindical ou política, né, eles buscam isolar, eles buscam corromper essa liderança, cooptar. É a disputa política que nós temos na base, né? A Vanessa destacou o seguinte: a formação deve estimular o debate entre diversas opiniões. Nós temos diversas opiniões na base. Então, e a base, a opinião da base precisa ser levada em consideração. Essas foram algumas reflexões que eu peguei lá. E a do Cicleide, encerrando aqui, trouxe a necessidade do envolvimento, entrosamento e aproximação, que vai fortalecer a nossa base, né? E ela destaca ainda, né? Na conjuntura em que nós nos encontramos, após tanto acontecimento desfavorável ao povo, está mais do que na hora de retomarmos um dos sentidos de se trabalhar junto à base, que é organizar a resistência e alimentar a esperança. Muito boa a reflexão da Dulce Cleide. E teve outros companheiros e companheiras que escreveram lá, mas eu não tive condições de captar todas as mensagens. Mas eu agradeço a participação de quem pôde contribuir lá, do Joseni Evaldo Timóteo, da Caira Alves da Costa, da Suzana Lauerman, do Francisco Rufino Pimentel, da Geisa Coronel Ramires, do Maico Queiroz Borges, né? Foram pessoas que foram lá na nossa plataforma e compartilharam as suas experiências, compartilharam as suas reflexões. E eu aproveito também a convidar todos e todas que ainda não foram lá para dar o seu recadinho na nossa plataforma de formação digital. Agora eu quero chamar o Fábio. Oi, Tasto. Então, gente, agora depois que o Tasto, né, nos apresentou aqui o que nós dialogamos, né, e principalmente com a contribuição de vocês, eu gostaria de chamar aqui para que a gente faça o nosso trabalho em grupo, né? Ainda que a gente está um pouco adiantado aqui no nosso programa, mas não sobra mais tempo para a gente dialogar no trabalho em grupo, que é importante, né? Eu acho que é o momento onde a gente pode participar um pouco mais, né? Então isso é importante para tanto para vocês quanto para nós. Tem aqui a nossa apresentação. Quem que vai fazer a nossa apresentação aqui? Aliás,
foi passado para vocês o texto, né, do Paulo Freire. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de dar uma lida. Então, nós vamos dividir agora em 5 grupos, né, com os fragmentos do livro da Pedagogia de Autonomia de Paulo Freire. E gostaria que vocês trouxessem as reflexões e provocações sobre a educação popular, o trabalho de Brase e a estratégia da CUT, né? Então, nós vamos ter um roteiro aí do trabalho de grupo, que nós vamos passar para vocês, e nós vamos dividir vocês em 5 grupos. Então, né, aqui um pouco, o programa do FF, ele é considerado o guardião da PNF, mas eu acho que não é essa apresentação, hein, gente? Isso. Então, os fragmentos. Opa! O programa do FF, ele é considerado... Ó, tá indo e voltando, gente. Deixa eu abrir aqui. Pronto. O programa do FF ele é considerado o guardião, né? Então, o FF é o que nos orienta para que tenha um aprofundamento metodológico, né? A unidade e a concepção da formação, no amadurecimento, né, dos princípios do que é a Política Nacional de Formação, investir na política de quadros da nossa central, ou seja, né, para que a gente possa ter formadores e formadoras militantes contribuindo para a preparação de futuros dirigentes, ou seja, que a gente possa ter, né, um enraizamento dessa formação nas bases também, né? Então, no módulo 1, a gente teve a apresentação do programa, no módulo 2, a disputa de hegemonia e a construção de uma contra-hegemonia, no módulo 3, nós debatemos sobre a formação sindical a partir dos princípios da Política Nacional de Formação. E aí nós passamos para vocês, né, a leitura de 2 fragmentos do livro Pedagogia de Autonomia de Paulo Freire, que é 1.4, ensinar exige criticidade, e 1.6, ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo. Então, antes da leitura, né, nós vamos pedir para que vocês escolham uma pessoa para apresentar, né, a sistematização, as conclusões do grupo, e cada grupo terá um educador e uma educadora da equipe nacional para apoiar vocês nos debates dos grupos. Nós vamos ter aí um tempo de mais ou menos, aqui no programa a gente consegue dar mais uns 5 minutos. Acredito que a gente consiga voltar até às 20h20. Pode ser, Tasto? Pode ser, sim, pode ser. Então, nós Vamos teremos aí lá. 50 minutos de debates sobre esses 2 fragmentos do texto. Todos prontos? Vamos para o metaverso. E vamos. Galerinha, só rapidinho, mais uma vez, só avisar para quem não participou dos outros, eu vou gerar os grupos, tá? Na medida que vocês aceitarem entrarem nas salas, se porventura a internet dá uma oscilada, cair, voltar, vocês vão voltar para a sala principal, mas fiquem tranquilos que a gente já redireciona para os grupos, tá bom? Então, bem tranquilo. Então, a gente vai usar 50 minutos, certo?
os educadores, só segura um minutinho que eu vou redirecionando aqui para as salas aqui. Vamos lá, cadê a Rosana? Me achei o sala 1. Oi, Marquinho, tu pode me colocar no grupo, na sala 2, que eu sou do grupo 2, eu fui para 3. Oh, desculpa, Aline. Eu que fiz. Então, aqui você está na 2, Aline. Eu Já te tava mandei no... para 2. Dá uma Mas olhada, já está para na mim não 2 aqui também. para mim não aparece nenhuma mensagem de eu ir para 2. Tá aparecendo o que aí? Calma aí, deixa eu só. Ah, tá, eu posso ingressar na sala 2, né? Isso mesmo. Vamos lá, na 3 o Jairo já está certo. Arthur e Cezinha na 4. Arthur já está na 4, só falta o Cezinha, que está na 5. Quem não entrou é porque não aceitou? E a Salete na sala 5. Quem não entrou é porque não aceitou, não ingressou, na verdade, né? Salete já está ok. Aqui, para mim, está todo mundo certinho nas salas, inclusive os educadores. Ah, eu Só o Aline, Eric. sei aqui. É o Aline, Eric. O Eric está em que sala? Precisa atribuir. Não, eu acho que Na ele não verdade, aceitou, né? Ele foi Ele não mandado, mas ele não aceitou. aceitou. Às vezes tá logado aí, tá? E deixa eu não. ver. Deixa eu só ver que sala que está menor aqui. Na sala 3. Vou colocar ele na 3. Tem a Luana também. Luana Fernandes. A Luana já está, ela só não ingressou. A Luana está no grupo 1, ela só precisa ingressar. Luana nos ouve. E o Eric. O Eric eu já mandei para 3, ele precisa Mas ingressar. ele Eu vou fazer voltou aqui assim. na sala, na principal? Voltou? Não, para mim não está Olha aparecendo, Não. lá, não. como Luana está ingresso. perguntando como ela ingressa. É só. Calma aí, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar a Luana na 3 para aparecer de A novo, minha porque a conexão 1. caiu também. E o Eric Como a também. sala. Isso, eu mandei ela para 3 porque a 3 está menor. Então, vamos ver se aparece novamente para ela, assim ela ingressa na 3. O Eric não foi mesmo, não. Estranho. joga todo mundo na 3. Não, eles precisam ingressar. Ah, Para tá. mim não está aparecendo mais nenhum aqui fora. O Eric não ingressou. Luana também Ó, não. apareceu uma mensagem aqui, ó. 48 segundos para fechar. Oxe, caramba, meu, vai dar aquelas. Vai voltar de novo. Puta que É droga, porque que velho. você não colocou Não, é o pior no... que eu coloquei. Não sei. Deixa eu voltar, vou fazer de novo. Que droga, Foi meu. 50, porque a Eu gente coloquei sempre 60 perde, na né, esse verdade. tempo. Eu coloquei 60 minutos. Pessoal, deu uma falha aqui. Nós vamos refazer o processo. Fiquem tranquilos, vai dar certo. Então, uma falha É só o pessoal técnica voltar. aqui. Tem que voltar todo mundo. Fecha todas as salas. Ela vai fechar já, eles vão voltar aqui e a gente já vai. Ó, eu vou recriar. Ó, eu vou abrir Voltou todo Cadê mundo agora. opções? O que aconteceu? Pessoal, houve um problema técnico. As salas foram fechadas. Vocês voltaram tudo para o plenário central. Nós vamos refazer aqui, tá? Já estava escrevendo aqui para dizer se eu começava ou não com duas pessoas. Não, na verdade a gente queria ver se vocês estavam atentos e atentas. Então tá todo mundo muito antenado no que está acontecendo. Agora nós vamos fazer o trabalho em grupo, tá bom? Nós O tempo três vai já nos permanecer de 50. apresentamos.
O tempo vai permanecer de 50 minutos, vai ficar tudo tranquilo. Ah, Vamos tá. Foi o lá. ajuste do tempo, né? Tá bom. Isso, foi. Vou recriar aqui, então. É o Cezinha, gente. Cezinha trouxe e levou o povo para o metaverso. Né, Cezinha? Só em 60 minutos. Eu acho que tem um canal aberto aí, como é que se diz, um buraco no tempo, espaço, que o povo tá. Né? Ó, vamos lá. Eu abri do mesmo jeito que elas já estavam, então só vai Gente, precisar agora Aceitem, vão dar aceitem. ingressando. Isso. Espero que não dê o mesmo problema. Eu preciso ir para a sala 1, Marquinho. Isso, como é que eu já vou ajeitando aqui já? Exame Miyashiro, sala 1. Menino já está na 2, já indo na 3. A Salete não está na sala 5. Eu já vou mandar ela aqui já. Salete na 5. Sala 4 tá o Arthur. Cadê o Cezinho? Depois só arrumar já era. Cezinha, sala 4. A 2 está o quê? E O o Jairo está na Jairo. 2, o Jairo está na 2, ele tem que ir para 3. Mas ele não entrou ainda, né? Aqui ele não Ele está aparece. na sala 2. Gente, eu estava na sala 1 e voltei para a sala principal, não sei como. Se puderem me redirecionar para lá, eu agradeço. Calma aí. Quem tá falando? A Fernanda? O Erdline. O Edslane, isso. O Edslane de Pernambuco. Eu também cheguei atrasada e aí eu acho que eu tô fora de sala, entrei agora há pouco. Vamos já dar um jeito, Fernanda. Design já foi. Fernanda, eu vou colocar ela na Ah, sala. Eu entrei numa sala que o Jairo já estava, eu saí, então. Eu estou no grupo da Neuci. Tu estava na 1. Então, Correu, caiu. Eu fiquei fora aqui, achei que era minha internet. Não, salas Neuci, que nós estamos acabaram. aqui, vamos voltar para o nosso grupo, Neuci. Rosana é 1. Eu estava na sala 1, aí mandaram para a Na sala 3. sala 1 está o Jairo. Eu saí de lá. Colocar então na 3, ô, Rosana. Só segura aí um minutinho, tá? Que era que o Jairo estava. Sala 3, beleza. Agora vamos lá. A Neuci. A Neuci está na sala 5. A galera não está acessando a sala. Eu sou Ivone. Primeiro eu entrei na sala 1, aí saiu, aí mandaram para a sala 3, aí saiu de novo. Aí eu estou aqui esperando que me mandem para algum lugar. Então, mas você foi na sala 3 e voltou novamente para cá? Ô, Foi. Marquinhos, boa noite, gente. Para mim aqui agora, depois do retorno da sala 1, não apareceu nenhuma notificação ainda, tá? Para eu migrar para lá. Só um minutinho. Osmeirinho da sala 1. Beleza. Vamos para a Ivone. Aqui, Marquinho, aparece Neuci, Ivone, Erci e o Caio, sem atribuição. Então, mas para mim aqui eles aparecem. Eu estou mudando eles de sala para poder encaixando, entendeu?
Uhum. Para mim aparece que eles estão na sala, só que eles não entraram, entendeu? Então estou mudando eles de sala. Agora que para mim só está o Erci e a Neuci. Então eu vou. Cadê o Erci? Vamos lá, Erci. A Eci não ingressou, move ela, né? Não dá para mover? Não Então, ajuda? a Neuci eu já movi para 3, agora só vou mexer. Ó, o Erci eu vou mandar para 5. Pronto. Eu troquei os dois de sala, agora só precisam acessar. Aí a gente resolveu. Um estava na 4 e um na 5. Aí eu mudei eles de sala, coloquei um para cada sala só para eles poder. Neuci, conseguiu ver a mensagem na tela para você acessar a sala? Aqui aparece que eles não ingressaram, nem o Erci, nem a Neuci. Eles estão aqui na sala ainda. É. Caio também. Aparentemente eles estão aqui na sala, né? Ó. Tá vendo? Ó? O Erci eu joguei para 5 e a Neuci eu joguei para 3. A Neuci estava na 5, o Erci na 4. Vou fazer assim, ó, vou voltar a Neuci para 5, só para ver. Eles Agora caem às vezes, né? Agora às vezes foi. Às vezes a conexão tá ruim, Pronto, agora eles foram. demora para aparecer. Marquinhos, Bacana, agora foi. Marquinhos, a Oi. Salete está dizendo que é para colocar ela na sala 5, porque ela está na mesma sala que a Rosana. E não deve ter ninguém na 5. É. Não, não tem. Não tem ninguém. Ela entrou, entrou agora. Ela entrou. Salete Martins, né? Isso. Ela estava prevista tá. para ir na 5, beleza. Ok. É que a Salete está com 2 logs. Ela está com 2. A Neuci está com um problema na internet, ela voltou de novo. Ô, gente, eu vou dar uma interrompida na gravação, mas Vai. aí vocês lembram depois de começar? Por favor. Um minuto para falar. Temos 1 minuto para falar coisas alheias e aleatórias? Já começou a gravar, então tome cuidado com o que você vai falar em termos de alheio e aleatório. Cezinha continua no metaverso, olha, está todo nublado. Tá. É que legalizou a maconha, tá meio fumaça lá. Rapaz, os meus vizinhos, eles são inquietos demais, meu Deus do céu. Tá um fumacê nesse prédio aqui, essa vizinhança não entendeu ainda o que aconteceu. Ô, Cezinha, aí tem caminhão da dengue? Aqui. Ó, vocês podem perceber que ela tá tão ruim que eu tô até mais gordo, ó. Ó, ela tá até me deixa um pouco disforme assim, ó. Você também está contra a luz, você está contra a luz. É verdade. Foi, caiu. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guaridas, espera bem a minha vez aí. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E deixa a vida me levar, vida leva. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Estou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que eu tenho vivo, de mansinho lá não vou eu. A coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. Aos trancos de barranco, lá vou eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Deixa a Betânia me levar. Deixa a Betânia me levar. Betânia, leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço
por tudo que Deus lhe deu. Está todo mundo aqui, então? Ótimo. Gostaram do texto do Paulo Freire? Lá na plataforma tem o livro completo. É só acessar a plataforma, baixar o livro completo. É bem gostoso de ler esse livro, Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Então, vamos lá. Grupo 1 é a Josiane. Cadê a Josiane? Estou aqui. Já? Já, Josiane. Fica à vontade. Já posso começar, né? Então, o texto de Paulo Freire, né? Ficaram essas duas indagações sobre ensinar precisa de criticidade e ensinar precisa de corporificação das palavras pelo exemplo. E que medidas, né? Essas duas indagações podiam estar relacionadas com a ação sindical. De acordo com o que nós comentamos, né, lá no grupo, essa formação sindical, ela é esse salto para a criticidade, né? É através dessa criticidade que nós podemos espalhar os nossos conhecimentos, como alguns colegas falaram, né? Que essa corporificação, ela é um exemplo concreto. Então, nós precisamos dessa formação dentro do nosso sindicato de base para que a gente possa dar exemplos, não é isso? E o que mais que eu anotei aqui, que dialoga assim, né, que enquanto que as lideranças, elas buscam essa criticidade, é importante também nós fazermos a autocrítica, a autoavaliação, se nós estamos nessa formação, e se nós estamos fazendo a nossa parte, estamos repassando para os nossos sindicatos. No caso, nós estamos fazendo essa formação. E o que nós estamos fazendo enquanto formadores, né? Enquanto estamos fazendo pelo nosso sindicato de base. E que a importância da formação é a prática, nós devemos levar essa formação e pôr em prática tudo aquilo, né? Afinal, o que nós devemos, o que nós queremos e qual tipo de educador nós queremos ser. Uhum. Eu vou falando aqui só algumas coisas que eu anotei, os colegas quiserem complementar, podem ficar à vontade. Foi falado também no texto a parte que fala da ingenuidade, né? No caso dos trabalhadores rurais, que eles falaram que é preciso, né? Deixar essa romantização dos trabalhadores e gerar essa criticidade, para eles devem mostrar realmente o que eles querem, né? Que realmente são. E também a curiosidade, que é falado no texto, e essa curiosidade é que faz a gente agir, é que faz a gente ir em busca, né? O despertar para a criticidade, e é aí que a gente vai buscar conhecer o sujeito que nós somos, o sujeito que nós queremos ser, e as práticas que nós devemos fazer enquanto sindicalistas, né? Enquanto formadores. O que nós queremos passar? Que tipo de educador nós queremos ser? Eu acho que foi isso, algumas coisas que eu anotei. Se alguém quiser complementar mais alguma coisa. Josiane, muito obrigado aí pela relatoria do Grupo 1. Se alguém do Grupo 1 quiser complementar, pode compartilhar ali no chat também, né? Pode colocar um textozinho ali, o que achou, a impressão. Beleza? Muito obrigado. Vamos chamar agora o Grupo 2. É a Juliana, né? Juliana? Isso, sou eu. Opa, Juliana. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Eu anotei bastante coisa, viu? Então, a gente discutiu, né, como transformar aí essa curiosidade ingênua, né, em curiosidade epistemológica, transformar em conhecimento, né, e como transformar o discurso, transcrever o nosso discurso para a prática de forma coerente, né. A nossa companheira Graciela, que é do Sindicato dos Comerciários, ela trouxe uma questão que é o trabalho de base bem feito favorece essa coerência entre o discurso e a prática. Seu pai chegou, Tem um áudio aí. Só um instantinho, pessoal. Vamos deixar só a Juliana com o microfone aberto.
Tá, então só retomando, a nossa companheira Graciela falou que o trabalho de base bem feito, ele favorece a coerência entre o discurso e a prática, né? Então é o dirigente sair ali do discurso né, do sindicato, ir para a prática e passar mesmo, né, para a base, na prática, tudo que ele coloca nesse discurso. E aí a Ivone trouxe para a gente o que é trabalho de base, né? Porque ela levantou uma questão que ela vê o seguinte, que tem colegas, né, dirigentes sindicais, que defendem os nossos princípios, mas eles, ao mesmo tempo, não confrontam, né, as nossas verdades, vamos dizer assim, né? Então, assim, será que é coerente não confrontar o nosso próprio discurso? Então, de repente, a gente precisa ter também esse questionamento em cima do nosso próprio discurso. A Luana, ela trouxe para a gente que a prática, né, do trabalho de base, do dirigente sindical, tem que levar as pessoas a refletir, né? E ela levantou uma outra questão, como fazer com que sejamos ouvidos, né? Não só a gente enquanto dirigente sindical, mas como fazer com que os trabalhadores da base sejam ouvidos também e se sintam pertencentes a esse processo de construção, através do diálogo, de discussões, né, de múltiplos olhares, né, que a gente trouxe aqui. E aí, a Nádia trouxe uma dificuldade que a gente, enquanto dirigente, enfrenta, que nós nos tornamos a pessoa do sindicato. A gente perde, né, a nossa identidade. Então, a gente se torna a fulana do sindicato ou fulano do sindicato, né? Então, às vezes, a gente sofre com isso, né? Então, quando a gente está no trabalho de base, nosso desafio é não falar apenas sobre as cláusulas econômicas, né? É aproveitar para levar a formação política, não separar, né? A pessoa do nosso ente sindical, vamos dizer assim, né? E fazer essa conjunção aí, né? Porque sim, somos pessoas públicas, somos seres políticos, né? Somos formadores de opinião, e devemos levar a criticidade aonde quer que nós formos, né? O Josenir, ele trouxe uma outra questão que vai muito naquilo que a gente falou do discurso hegemônico, né? Ele contou sobre uma situação que eles enfrentam lá em Minas, que ele é do Sindicato dos Metalúrgicos, que é a empresa, né, o patrão, assusta o funcionário, assusta, entre aspas, né, o funcionário que se aproxima do sindicato, né? Então, cria-se uma barreira, né? Por medo, a base acaba não conversando, não dialogando com a gente, então impede a transformação desse nosso discurso em prática, porque não tem ali a base para se aproximar, né? Mas eu achei interessante porque ele trouxe também que isso está mudando aos poucos, né? Porque teve uma renovação na diretoria do sindicato, então eles estão começando a ter uma prática diferente, então acho legal que ele vai poder trazer para a gente aí se está funcionando, né? Essa mudança aí é bem interessante. Então, eles estão dispostos a fazer esse discurso mais próximo e trazer para a prática, de fato, né? E uma outra dificuldade é que sempre a base está pensando em benefício próprio, né? Então, a gente tem que sempre colocar o coletivo, né? Essa questão também para eles, dizer que eles não podem se conformar, que eles têm que estar sempre buscando a superação, né? E falando em superação, a gente tem que também, do nosso lado, superar essa visão, vamos dizer, fatalista que nós temos. É assim e pronto, não vamos conseguir, e é o máximo aonde a gente vai, a gente tem que sonhar, se permitir sonhar para concretizar. Eu acho que foi isso. Bacana, Juliana. Muito obrigado a você. Agora vamos chamar o grupo 3. É a Caroline. Caroline, tá pronta? Tá por aí? Pronta, estou aqui. Boa noite. Boa noite. Parabenizar, eu adorei a apresentação das meninas dos dois grupos. Então, vamos lá. Ficamos com a questão. Paulo Freire nos diz: não haveria criatividade sem curiosidade.
que nos move e que nos põe pacientemente impacientes, diante do mundo que não fizemos. Que lições podemos tirar dessa criatividade e curiosidade sugeridas por ele? O Maicon acrescentou ações afirmativas, concretas e sólidas. A nossa formação, eterna formação sindical, enxergar as nossas conquistas para uma sociedade melhor, para o nosso movimento sindical. Cleisimar, métodos criativos que pudessem fazer efeito. A gente não é criativo sem a curiosidade e a busca pelo resultado que a gente almeja. A distância entre o ser que não critica, que não tem o conhecimento. Despertar através da inquietude que nos desperta. A busca por novos aprendizados, senso crítico e com mais interesse. O Douglas nos fez uma provocação. Eu queria ser mais burro, porque eu sofreria menos. Para a gente pensar na questão do quão o conhecimento é importante para a gente e eterno, para não sermos os ignorantes. Acrescentar também que... Perdão, gente, perdi o fio aqui. Necessidade de enxergar além, formas diferentes, as nossas inquietações, dialogar e provocar a nossa base para refletir e lutarmos pelos nossos direitos, que também somos a classe trabalhadora, que não somos apenas a pessoa do sindicato. Nosso papel como educador e como dirigente sindical é fomentar a criatividade e a curiosidade sempre. Todos somos iguais. Nos atualizarmos, construir e reconstruir, sermos menos impacientes. A cada dia que passa, uma nova construção. Respeitar o mundo que não criamos. Ensinar com criatividade e também ensinar e incentivar o outro a passar o conhecimento adiante. É isso. Gostaria que o grupo, se quisesse completar alguma coisa, obrigada. Bacana, Caroline. Muito obrigado. Belas reflexões. Vamos para o grupo 4, então. A companheira Suzana. Suzana? Boa noite a todas, todos e todes. O nosso grupo ficou com a tarefa de pensar certo e fazer certo, né, com essa parte do texto do Paulo Freire. E a gente começou a conversa, nosso grupo era formado pela Joyce, pela Fernanda, pela Rayane, pelo Arthur e pelo Sazinho. Nós começamos a conversa falando que ser coerente não é fácil, né, que exige de nós comprometimento, que a gente ensina mais pelo exemplo do que pela fala, e que acreditamos que seja exatamente isso que o Paulo Freire espera da gente, que só o discurso em si, distanciado da prática, ele não é eficiente, principalmente no nosso trabalho, inclusive de base, se a gente for, né, pensar nesse sentido, e nisso a gente tomou como exemplo o Lula, e a forma como ele fala, ele fala do que ele viveu, e isso faz muita diferença na forma como o discurso chega e toca as pessoas. E eu que sou aqui do Rio Grande do Sul, cito um exemplo das falas que ele fez aqui durante todo esse processo que a gente está vivendo, né, das enchentes, e ele, todas as vezes que ele vinha, ele sempre falava, bom, o que os olhos não veem, o coração não sente. E é por isso que eu estou aqui, para ver de perto, para ver vocês, né? E isso toca as pessoas. Toca elas de uma forma muito mais eficaz do que um discurso teórico distanciado da prática. Também falamos sobre a questão de que só falar não é bom o suficiente, que a gente tem que fazer o que fala, que esse curso é uma prova do quanto que o discurso da CUT, de formar novas lideranças, né, de fazer com que o movimento ele se renove, é uma prática da nossa central, né? E às vezes a gente sabe que isso não é fácil, então ter tantos jovens dentro do curso é uma prova de que estamos pensando certo e fazendo certo.
que não é só o que a gente fala, é os valores, as ações do que a gente diz, do que a gente conversa com as pessoas que fazem com que as ações tenham de fato sentido. E que nós, mulheres, somos um exemplo forte do quanto que isso é necessário, que as nossas relações, a nossa luta, que ela é tão difícil, e quanto mais a gente coloca em prática as nossas ações e nos apoiamos, melhor, né, mais pessoas atingimos. A gente fugiu um pouquinho do tema e abordou um pouco a questão da curiosidade e da criticidade e de quanto que o Paulo Freire ele tem esse poder sobre a gente, de provocar em nós uma curiosidade crítica, que é a razão pela qual ele é tão perseguido pela extrema-direita, que faz que a gente se movimente, né? E a extrema-direita não quer justamente que nós, classe trabalhadora, enxergamos as correntes que nos prendem. Então, ele é fantástico nesse sentido. E, por última anotação que eu fiz aqui, foi que o que forma a nossa militância é a coerência entre o discurso e a prática. Se o grupo tiver mais alguma coisa a acrescentar, mas, a princípio, foi esse o nosso debate. Obrigado, Suzana. Parabéns aí pelo relato e nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Grupo 5, agora, o grupo 5 tem 2 companheiros que irão fazer o relato. É o Eric e o Ali. Eles estão na sala. Pediram para que fosse compartilhado o relato deles. Sim, mas assim, a Ali vai É. falar e eu tô aqui para dar um suporte só, tá bom? Tranquilo. Cadê o Ali? Ali, tô por aqui já. Opa, desculpa. Tranquilo, ele é o Desculpa. apelido aí, serve para ambos. Bom, primeiro assim, eu gostaria de compartilhar com vocês um sentimento meu. É difícil chegar aqui nesse espaço da formação, né? Parece que tudo contrário acontece, né? O ânimo, mas dessas formações que eu estou participando, mas a hora que eu chego aqui, o meu ânimo se renova quando eu estou com vocês, né? Então vem uma energia boa. A minha cabeça, tô igualzinho Paulo Freire, já tá assim, ó, borbulhando de ideias, aí eu anoto, aí depois eu fico com preguiça de fazer atividade, mas eu vou e faço. Mas resumindo, todo essa intensidade aqui dos organizadores, uma palavra de ânimo para você, para os colegas, me faz muito bem, renova as minhas esperanças, renova os meus propósitos com o meio sindical e a minha posição de dar minha contribuição, né, para esse mundo ser um pouquinho menos pior, né, que a gente está nessa fase ainda, né, de ser melhor a gente chegar lá, se Deus quiser, tenho fé. Mas vamos lá para o nosso tema, Paulo Freire maravilhoso, né, naquele momento, no primeiro tópico, muito difícil, palavras ali que eu não conhecia, estava aqui tentando ver um dicionário, então exigiu da minha cabeça para mim compreender algumas palavras, o contexto. Então fiz um esforço mental aqui, falei, meu Deus, o que está querendo dizer esse texto? Eu não tinha lido antes, fizemos uma leitura aqui. Então, a gente sim, o caminho de estudar, de mergulhar, a gente precisa muito mergulhar mesmo, nós sindicalistas, mergulhar em estudos comportamentais, como é que pessoas se comportam, como é que sociedade, o que é efeito manada, o que é isso? Tudo isso a gente precisa mergulhar e se dedicar, já que nós nos dispusemos a estar nessa posição. Por quê? Isso daí faz a gente ter uma visão muito mais ampliada da nossa base e não ficar naquele vitimismo ou na mesma retórica, né? As coisas são assim, é assim mesmo, e sindicalista é atacado, e sindicalista não sei o quê, as pessoas querem tudo pronto. Eu estava imaginando o seguinte, a gente vai estudando, vai ficando mais intelectual, mas também nós temos um desafio. Pessoal de esquerda, que estuda, se dedica, na hora que vai chegar na base, tem que ter um plano de comunicação.
Primeiro, você tem que adaptar a tua linguagem para a base, né? Se eu chegar lá, Paulo Freireano para minha base, né? Saio daqui toda linda, maravilhosa, eu não vou me aproximar, eu vou ter um distanciamento. Então, a pessoa que é munida de conhecimento, está nessa busca, o desafio é deixar tudo muito simples. A comunicação, ela não pode ser difícil. Se eu estou tendo dificuldade para explicar um negócio, é porque está faltando ainda sei lá, uma linha de pensamento mais estruturada e o efeito vai ser muito ruim. Eu sou da iniciativa privada. As empresas não deixam, me dificultam ao máximo eu entrar e conversar com a base. Então, e sindicalista ama falar, ama pegar o microfone, né? Eu preciso planejar antes de falar e o meu discurso tem que ser preciso, cirúrgico e propositivo. Não posso chegar lá e ficar falando meia hora, 40 minutos, sem parar, sem respirar, de aquelas questões acumuladas. Não, eu tenho que ser estratégico para eu conseguir me aproximar da base, né? De forma simples. E claro que discurso, palavras são lindas, você se posiciona e tal, mas a máxima de Paulo Freire e do mundo, que minha mãe já me dizia, é que o exemplo arrasta, né? Então, nós somos pessoas, saímos do anonimato. Aqui eu tenho 3.000 trabalhadores. Eu sou uma pessoa que estou lá, dando recadinhos aqui, ali, visitando base. Então, você está sendo observada. E qual é a sua postura? Nós, os sindicatos, como é que a gente trata os nossos trabalhadores no sindicato? A gente está vivendo aquilo que a gente prega, aquilo que a gente cobra lá da empresa? Está tratando bem o coleguinha? Você está sendo paciente, né? Está pagando os direitos dele certinho? Você não tem nenhum PJ lá não, né? Dentro do sindicato. Então, a gente precisa viver aquilo que a gente prega, tá? Eu acabei não pegando a colinha, estou tentando aqui na minha mente trazer. Então, esse é o primeiro ponto, né? Do Paulo Freire, enfatizando que ensinar pela criticidade é a gente chegar a um ponto de emancipar as pessoas, né? Da pessoa ter uma capacidade de não só absorver, vou aprender a fazer a fórmula de Bhaskara lá na matemática, isso é transmitir conhecimento, mas e aí, a parte crítica, como cidadão? Então é isso, é muito mais além, muito mais abrangente, e a gente tem que lutar, porque hoje a sociedade é escolas, padrãozinho, né? A hora que vem com uma ideia diferenciada, uma sala onde o professor está sobrecarregado, é muito mais fácil cortar, podar, né? Fala, pelo amor de Deus, deixa eu terminar de dar meu conteúdo aqui. Então, é tudo contra tudo isso que a gente está buscando e questionando. O outro Bacana. ponto, rapidinho, para poder o colega complementar, que fala né? Deixa eu ver a palavra aqui, também difícil. Corporificação das palavras pelo exemplo. Também complementando. Viva aquilo que você prega, né? Faça o que eu falo. Então, aí sim você vai gerar uma conexão, seja trabalhe as palavras, seja simples, seja verdadeiro, seja emotivo, seja emocionado com a base, né? Se errou, pede desculpas e vamos tocar o barco. Então, nós somos pessoas e a gente sempre vai se conectar com outras pessoas. Por mais que tenha tecnologia, IA e tudo mais, nós estamos trabalhando com pessoas. E antes da gente falar, eu sou do ramo dos eletricitários. A nossa energia fala por nós. Se você está indo mal intencionado, a base vai captar lá e não vai dar match, não. É isso, coleguinha, assume aí. Obrigado, Ali, companheira Ali. O Eric quer falar alguma coisa? Cara, eu acho que depois dessa explicação da nossa companheira ali, ela não deixou escapar nada, fiquei contemplado na palavra dela, mas só queria dizer que, como ela falou aí, que para a gente ser de esquerda, a gente precisa ler, precisa estudar, precisa se formar muito. Para ser de direita, infelizmente, basta você acreditar na sua própria ignorância. Então, parabéns ali pela apresentação. Obrigado. Pessoal, muito obrigado a Josiane, a Juliana, a Caroline, a Suzana, o Eric e a companheira Ali, agora eu acertei, né?
com essa bela palavra de esperança. Tá coçando a língua aqui para eu comentar, mas eu vou deixar para o companheiro Fabinho fazer alguns comentários para nós aqui, uma síntese. Ô, Tássio, mas fique à vontade também, eu te dou uma parte, se você quiser. Cara, eu achei muito legal, e eu vou fazer uma síntese até um pouco emocionada, porque eu já fui dirigente sindical, né? Para quem me conhece mais de perto sabe que eu sou um coração mole. E eu acho muito legal, vou começar do começo, que foi o que a companheira ali falou, que o espaço de formação é onde a gente se renova na luta, né? Eu acho que essa proposta de Paulo Freire de nos colocar sempre em dúvida, né? Como seres inacabados que somos. Então, né? Muitos falaram que a gente precisa ouvir. Então, para ouvir, a gente tem que fazer as perguntas, né? Então, acho que o grande papel do dirigente sindical é saber fazer a pergunta certa, não é levar a resposta, porque a gente não sabe da resposta. A resposta num dia pode ser uma, no outro dia pode ser outra, né? Então, a criticidade é isso, é levar os companheiros e as companheiras à reflexão, né? Por que que ela pensa assim? Por que que ele pensa assim? O que leva ele a pensar sobre isso, sobre aquilo, né? Então, além da história né, como foi falado, uma companheira falou, a gente tem que estudar o comportamento das pessoas e da sociedade. Poxa, o dirigente sindical vai chegar julgando? Quantas vezes a gente não ouve, né, os dirigentes julgando, trabalhador é burro, nossa, é tão agressivo isso, se colocando num papel onde não é trabalhador, né? Eu já ouvi dirigente falando, eu sou um trabalhador diferenciado. Poxa, não. Nós somos um instrumento de luta, né? De organização. Nós temos que fazer as perguntas, levar a reflexão, a essa criticidade, e que o nosso saber só vai ser acrescido diante daquilo que a gente ouve, das histórias que a gente vai ouvir, daquilo que a gente vai também compartilhar, né? Comungar. Então, nesse sentido, o dirigente tem esse papel também de ser uma figura de exemplo, que ele vai compartilhar desses outros exemplos e falar, olha, não, a gente pode ter um mundo melhor, podemos ter aí, né, uma outra forma de pensar, de compartilhar esse mundo da classe trabalhadora, principalmente, né, que oprimidos que somos. Então, né, a gente percebe, muitos disseram aqui, do discurso distanciado da prática, né? Então, por que disso? Por que que nós, enquanto dirigentes, enquanto militantes, estamos distantes? Porque nós só estamos falando, não estamos ouvindo, nós não estamos buscando entender o que essa classe trabalhadora está querendo nos dizer. Então, a gente precisa refletir um pouco sobre isso, né? Eu acho que esse espaço da formação é o que nos proporciona isso. Eu tive a felicidade de participar de, acho que 2 projetos da DGB, então me coloco hoje enquanto formador, mas me coloco muito no lugar de vocês, de que, meu, é fantástico a formação, porque são reflexões que a gente não faz, às vezes, dentro do sindicato, não tem esse espaço. E a gente sempre está muito apagando incêndio, né? Então a formação nos proporciona isso, de poder refletir, poxa, mas por que que as coisas funcionam assim? Por que que isso existe? Por que que o ser humano não se organiza diferente? Por que que não podemos ser mais solidários uns com os outros? Então isso é o que é um pouco, né, que é a provocação que Paulo Freire faz para que a gente tenha essa emancipação, né? Que nos dá abrangência, nos expande a mente, fala, opa, peraí, não é tudo que a gente vê de informação, não é de fato aquilo, ou é, né? Então, assim, eu acho que é um pouco isso, estou mais num âmbito um pouco mais filosófico, mas também para a gente poder refletir, né? Quem somos? Por que somos assim? O que nos une, né? Por que que estamos aqui hoje fazendo esse tipo de formação? Então, acho que essa é a beleza da formação, essa é a beleza do que Paulo Freire nos traz, né? De sempre estar nos questionando, né? E tendo a certeza que a gente pode fazer algo melhor. Acho que isso é importante. Então, a gente precisa ter esse norte,
de saber o que queremos, né? E o que podemos fazer diferente para que termos um mundo melhor, uma sociedade melhor. Então, acho que seria um pouco isso, companheiro Tássio. E fique à vontade de complementar. Não, tá bom, tá muito boa complementação, né? Gente, eu só peço um pouquinho de paciência. Nós temos mais duas questõezinhas bem rápida mesmo, bem breve. Uma é a atividade formativa entre módulos, aí depois a gente já vai para a avaliação. Para essa primeira, a atividade formativa entre módulos, vou pedir a ajuda da companheira Fro para compartilhar uma tela para nós explicarmos. Isso tudo está lá na plataforma, gente. Depois é só entrar lá, né? Pode passar, Fro. Então, a nossa atividade entre módulo, né, só recuperando um pouco que a gente falou no módulo passado, é a nossa relação entre prática, que vocês estão trazendo, estão vindo de uma prática, nós estamos teorizando essa prática, e nós vamos voltar para a prática, agora prática melhorada, né? A ideia da atividade formativa entre módulos é que nós possamos exercê-la com uma prática melhorada. Qual é a proposta para o próximo módulo? Pode passar, Fro. Contribuir na reflexão e apreensão do conceito de mística e a importância para a luta sindical, né? Então, nós vimos educação popular, nós já vimos os princípios da PNF, agora nós vamos ver a importância da mística para a luta sindical. Então, a nossa atividade entre o módulo 4 e o módulo 5 é nós pensarmos numa atividade, numa mística, numa proposta de mística. Então, primeiro a gente vai ler o texto A Mística, a Parte da Vida e da Luta, que é a autoria de Ademar Bogo, né? Está lá na plataforma também, né? É um texto pequeno, vocês vão gostar do texto, é na mesma pegada do Paulo Freire, usa a palavra bem simples, bem agradável a leitura, vocês vão gostar. Em seguida, a gente lê o texto A Mística, Parte da Vida e da Luta de Ademar Bogo, nós vamos elaborar uma proposta de mística. A gente pensar uma proposta de mística para uma atividade formativa e compartilhar lá na plataforma Moodle, para a gente compartilhar lá, né? Então, a gente pensa numa proposta, né? E coloca lá na plataforma, né? Então, pensar em uma música, um poema, um texto reflexivo, um pequeno vídeo que possa ser usado, ou até um ato simbólico também. Ver com que a relação que se tem com o tema, com o conteúdo, com o debate pode ser ligado, né? Então, olha, eu pensei nessa música aqui, a gente pode fazer isso e podemos ligar com esse tema, podemos ligar com esse conteúdo. A gente pensar uma proposta de mística. Eu vou acertar tudo nessa proposta de mística? Não, né? Mas nós estamos aprendendo a fazer, e nós só vamos aprender a fazer fazendo, né? Vamos lá, Fro, adiante. Então, aqui, uma dicasinha. Esse é o endereço da nossa plataforma, formacãocompartilhadadigital.cult.org.br. Acessem lá. Então, aqui está logo a entrada, né? Sempre lembrando de que o acesso se dá pelo nosso número de CPF, sem ponto e sem traço. Tanto login como senha é o nosso número de CPF. Seguinte. Então, nós vamos... Essa é a nossa plataforma, vocês vão acessar lá o cadeado e vai aparecer o login e a senha. Seguinte. Essa é a mesma. Aí vocês vão clicar nesse curso que está à direita, Formação de Formadores e Formadores. É o nosso curso, esse curso que nós estamos fazendo aqui. Seguinte, nós vamos ter logo na entrada uma mensagem de boas-vindas, né? Onde vocês vão ter umas boas-vindas. É como se nós estivéssemos fazendo uma atividade presencial e ter alguém dando boas-vindas para todos e para todas. Seguinte. Aqui nós temos, logo abaixo, vocês vão rolando rolando, né, o site, vocês vão encontrar várias atividades que nós precisamos fazer. Então, tem lá, apresente-se, a gente apresentasse, né? Tem lá o Encontro 1, quem participou do Encontro 1 lá, já tem algumas atividades para serem feitas lá. É importante entrar lá e fazer,
né? Porque isso vai colocando em prática todo o nosso aprendizado. E assim vai, o encontro 2 também, tem uma série de atividades para fazer lá, né? São atividades simples, curtas, bem rápidas, que dá para se fazer. O encontro 3, esse que nós também tem atividade para ser feita, que é esse trabalho de base, que eu apresentei lá no início, e o encontro 4, esse nosso, lá já está lá na plataforma. Então, vocês vão ler lá o conceito de mística, né, o texto o texto do Ademar Bogo, e já tem a perguntinha lá para vocês fazerem uma proposta de mística e postarem essa proposta de mística lá. Beleza? E a aula 5, que é a próxima aula, daqui a pouco nós vamos chamar 2 companheiros que irão coordenar a nossa próxima aula. Quero chamar o Fábio, que vai falar um pouco sobre a nossa avaliação, já caminhando para os finalmente. Fábio? Ô, Tácito, o Fábio teve que sair, teve uma questão com o filho dele, pediu para eu te avisar. Tá. Que bom. Nós vamos colocar o link. Tá, eu coloco aqui o link. Então, gente, esse é um link do Google Form. É um formulário que vocês podem acessar agora, ou podem acessar assim que terminar a aula. Eu vou colocar lá também no grupo do WhatsApp, que é um formulário com 7 questões, bem básicas, para que vocês possam avaliar o nosso módulo e algumas questões também que nós achamos importantes, tipo, vocês estão acessando a sala pelo celular, pelo computador, né? Para subsidiar o nosso fazer pedagógico aqui nesse espaço. Nós precisamos escutar muito vocês. E como no espaço virtual não dá para escutar todo mundo, né? Nós optamos por fazer esse formulário para que vocês possam atender a essa pesquisa. Então, façam lá. Esse formulário vai estar aberto até às 12 horas de amanhã, horário de Brasília. Não precisa se identificar nesse formulário. Quem quiser ir respondendo hoje já pode ir respondendo, mas 12 horas de amanhã, horário de Brasília, nós iremos encerrar essa consulta. Eu quero chamar só a Rosana e o Jairo, que irão coordenar a próxima aula nossa. Cadê a Rosana? Cadê o Jairo? Estão por aqui? Rosana? Oi. Opa! Cadê o Jairo? Gente, eu estou por aqui, não sei se eu estou com imagem, mas eu estive Certo. com imagem. Agora é com vocês dois. Pessoal, sei que vocês já estão cansados, estamos indo para os finalmente, mas excepcionalmente nós vamos ter só um intervalo de uma semana para a próxima aula, quinto encontro. Então, vai ser na semana que vem, no dia 4/7. Quem vai estar coordenando esse encontro vai ser eu e o Jairo, né? E o tema e o eixo vai ser metodologias e técnicas da educação popular. Então, agendem aí para participar na próxima semana. Jairo, é com você. Então, gente, anime-se, né? Vocês veem que a cada aula a gente está trazendo um conjunto de reflexões, amadurecendo um pouco essa reflexão sobre o fazer enquanto educador, enquanto dirigente. Então, né, no próximo encontro vamos discutir isso, o tema, né? Que metodologia? Qual a nossa opção metodológica, né? Que técnicas, ferramentas, procedimentos? Então, é esse o tema e espero contar com vocês e mais alguns que aqui não puderam estar nesse dia. Forte abraço, bom descanso para todos. Ó, e a avaliação desse módulo aí, não esqueçam. Viu, Jairo? Acho Boa que noite, gente. sim, Jairo, a gente está Fala, tentando querido. acessar aí, mas não estamos conseguindo acessar agora. Acho que vai ter que mandar, não sei, um link. O que é a avaliação? Para enviar uma solicitação, tá pedindo para enviar uma solicitação para Isso. poder receber o formulário. Tássio vai dar Gente, conta disso, gente. tentem nesse segundo link que eu coloquei, porque eu abri nos dois. Tentem nesse segundo que eu coloquei. Desculpa, Agora tá deu para liberado mim. já. Já liberei. Tá. Desculpa.
Tchau, tchau, gente. Um abraço, boa noite. Tchau. Tchau, boa noite, Qualquer gente. dificuldade, põe lá no grupo do WhatsApp. Boa noite. Até a próxima Tchau, quinta, tchau, gente. pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite, noite, gente. gente. Bom Tudo bom. descanso.